Querido irmão, querida irmã, você que está nos acompanhando, você que é ouvinte, seja muito bem-vindo. Eu sou Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo metropolitano de Vitória da Conquista. Agradeço a sua companhia. Hoje, 21 de janeiro de 2024, domingo da terceira semana do tempo comum. E nós, ouvinte, refletimos sobre a palavra de Deus. Escutemos o Evangelho. Nós prosseguimos as leituras contínuas do Evangelho segundo São Marcos. Hoje nós temos o capítulo 1, os versículos do 14 ao 20. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando um pouco mais, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam na barca consertando as redes e logo chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. São essas as palavras que vamos escutar em todas as igrejas católicas no Evangelho ouvinte da Canção Nova. O Evangelho deste terceiro domingo do tempo comum retoma o tema do início do ministério público de Jesus, mas desta vez retomando, portanto, a leitura do Evangelho de Marcos, como deve ser na maioria dos domingos deste ano litúrgico de 2024. Esta passagem relata a primeira atividade de Jesus na Galileia depois de voltar do deserto, o anúncio do reino e o chamado dos 4 primeiros discípulos. Vejamos como Marcos, no detalhe, faz essa narração. Depois que João Batista foi preso, Jesus voltou para a Galileia. O Batista nos preparou para o advento e nos indicou no domingo passado o Cordeiro, aquele que dá início ao mundo novo. O Evangelho diz que João foi entregue ao poder político, foi preso. O mesmo verbo, portanto, que será empregado para Jesus. Jesus também vai ser entregue e preso. Jesus viverá essa mesma realidade no decorrer do ministério público. Como aquele que indicou o Cordeiro, não pode acontecer algo com aquele que indicou o Cordeiro, não pode acontecer algo diferente. Por quê? O reino deste mundo é baseado na força, no domínio, na competição e na rivalidade. Vence quem é forte e o fraco é esmagado. Os pobres são achatados, o pobre explorado e eliminado. A presença do Cordeiro causa questionamentos. A prisão de João Batista é um aviso para Jesus. Os reinos antigos agiam assim. Os poderes deste mundo são feras e devem atacar o Cordeiro. Se querem continuar com poder, devem destruir o Cordeiro. E assim acontece e temos essa notícia no início do ministério público. O texto diz que Jesus foi para a Galileia. Jesus poderia pensar, então, depois da prisão de João Batista, de retornar a Nazaré, onde esperava sua mãe e os seus parentes mais próximos. Mas Jesus veio para este mundo com uma missão específica: introduzir uma sociedade alternativa feita de mansidão e doçura. Ele poderia desistir. O Batista sai de cena, agora é Jesus que agora enfrenta o seu ministério público, entra em cena. Começa na Galileia o seu ministério público, um lugar sem importância. Não é a capital, Jerusalém. Na verdade, vamos ver no próximo domingo que Jesus vai para a cidade de Cafarnaum, que era uma via de comunicação, uma espécie de sede da Galileia, uma região habitada sobretudo por pagãos. A Galileia é o lugar do começo, do início das ações de Jesus e palco para as suas primeiras palavras.
E Jesus foi para a Galileia pregando o evangelho, diz então Marcos. O termo evangelho significa literalmente boa notícia. Retrata um fato do mundo civil. Quando um rei ou um príncipe visitavam uma região, eram precedidos pelos seus mensageiros que anunciavam o evangelho, a boa notícia, como a distribuição de pães, cancelamento das dívidas, diminuição dos impostos, a construção de várias obras de infraestrutura. Eram realidades que o povo estava carecendo e essas realidades eram acolhidas com muita alegria. Claro que o Evangelho de Jesus Cristo não traz uma mudança das estruturas. O que Jesus trará são milagres e um ensinamento cheio de sabedoria. Jesus então pregava o Evangelho dizendo: o tempo se completou e o reino de Deus está próximo. A palavra tempo aqui não é tempo cronológico, o suceder dos dias, dos anos e dos meses. Para esse tempo, então, não importa o relógio e a agenda, mas a abertura de coração para o novo acontecimento, para a boa notícia que Jesus traz. Marco, então, utiliza kairos, que é o momento oportuno, ocasião que não deve ser perdida. O tempo da expectativa terminou. É chegado o momento da consolação e da paz. Chegou o reino de Deus. As promessas do Senhor estão se realizando. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus é a esperança do povo de Israel. A monarquia foi experiência de 400 anos e foi um desastre, porque os reis se comportaram segundo a lógica deste mundo de ladrões e exploradores e não de pastores que dão a sua vida pelas suas ovelhas. Dizendo Jesus que o reino está próximo, ele está querendo retomar a chegada verdadeira, portanto, do senhorio de Deus e da realização de suas obras. O reino de Deus, aos tempos de Jesus, era o símbolo de tudo que um país esperava: liberdade nacional, segurança pública, prosperidade econômica, paz religiosa. E o cumprimento da vontade de Deus seria possível somente quando o reino se realizasse sobre a terra. Esperava-se que Deus, um belo dia e de forma desconhecida, se fizesse presente superando obstáculos e vencendo os inimigos que se opunham a Deus e às necessidades de seus irmãos. Convertei-vos e crede no Evangelho. Deus é o Senhor e se faz muito próximo. Desta mensagem deriva o chamado à conversão, isto é, não se pode continuar fazendo o caminho que se estava fazendo então todos os dias. Devemos mudar a direção. Essa conversão se faz acreditando no Evangelho. Crer significa, portanto, entregar-se, confiar a Deus a própria vida e a vida da sociedade. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. A cena transcorre muito rapidamente. Jesus, o protagonista, se movimenta muito aceleradamente. Jesus é rápido no caminhar, mas também no falar, no chamar ao seguimento e no exigir uma resposta. A sua parece uma corrida contra o tempo. Na realidade, é uma ânsia por anunciar o reino que está próximo e que o tempo está se cumprindo. No Evangelho de Marcos, Jesus está sempre caminhando, quase não para. Passa ao longo do mar, chama, e a diferença de João, não olha para ter certeza que os chamados acolheram ao seu convite, sem mesmo se certificar se os primeiros irmãos vieram atrás de si, chama os outros dois e vai prosseguindo o caminho sem parar um instante. Quem quer seguir não pode se iludir. O caminho a ser percorrido não é fácil. O mestre não deixa o seu discípulo repousar um instante, não concede meses de férias, dias e horas de repouso, exigindo do discípulo que acompanhe continuamente os seus passos. Jesus, no Evangelho de Marcos, nós vamos ver, nunca estará sozinho, estará sempre caminhando com os seus discípulos.
Antes de chamar, o texto diz que Jesus viu Simão e André. No Antigo Testamento, antes de chamar e acolher seu povo, Deus viu sua situação de escravidão. Quem vê, conhece, sabe quem é. Jesus sabe seus nomes, quem são e o que fazem, e por isso o chama. Simão e André. Em Marcos não acontece logo a mudança de nome para Pedro. Isso só ocorrerá na constituição dos 12, no capítulo 3. André é irmão de Pedro. Jesus chama uma dupla de irmãos porque 2 é o princípio de muitos e o Filho chama para a fraternidade. Estavam lançando as redes, pois eram pescadores. Eles eram de Betsaida, que significa casa da pesca. São chamados no seu local de trabalho. Estão executando um trabalho. Outras vocações na Bíblia acontecem em circunstâncias semelhantes. Eliseu é chamado enquanto arava o campo com 12 bois. Moisés estava pastoreando os rebanhos de Jetro, seu sogro. Gedeão estava limpando os grãos. Mateus estava sentado à mesa da coletoria cobrando os impostos. Deus chama pessoas plenamente inseridas num contexto social, econômico e familiar. Deus, então, desde o início, Jesus se apresenta como um mestre diferente dos outros de seu tempo. Os mestres de então ficavam nas suas escolas esperando que os discípulos fossem se inscrever então naquelas instituições, frequentassem, portanto, as aulas e depois eles deveriam retornar para as suas próprias casas. Não eram os mestres que escolhiam os discípulos, mas os discípulos que escolhiam os mestres. Com Jesus não acontece assim. Jesus não quer discípulos que o procurem para aprender uma lição, mas quer pessoas que caminhem com ele, que compartilhem sua proposta de vida. Portanto, o chamado acontece quando os discípulos estão fazendo as suas tarefas cotidianas, o seu trabalho profissional. São pescadores. Uns estão precisamente lançando as redes e os outros estão consertando-as. Eles tinham uma profissão, desempenhavam uma tarefa, não estavam andando de um lado para o outro sem nenhum objetivo. Aqui percebemos também a radicalidade do chamado. Jesus transforma profundamente a vida daqueles galileus. Ele os arranca de seus costumes, atividades e vínculos, como se dissesse que seguir não é compatível com outras ocupações. Jesus exige decisão e abandono. É chamado, orientado à sua pessoa. O chamado é orientado à sua pessoa. Segue-me. E eles deixaram tudo e o seguiram. Jesus não propõe um programa determinado. Ele os chama a si e eles devem segui-lo. Jesus os precede e eles deverão ir atrás. Ele determina a direção e os discípulos seguem. O conteúdo fundamental do chamado de Jesus e, consequentemente, da nova vida dos discípulos é a orientação que Jesus vai dar e a comunhão de vida com ele. Os discípulos não sabem onde os conduzirá o caminho de Jesus. Eles confiam e se deixam guiar. A primeira característica que Marcos apresenta é a de um homem que é alcançado por uma força que o obriga a partir, a deixar a casa, a deixar a família, as tradições, a cultura, o país, deixar tudo. O primeiro ato registrado pelo Evangelho é a itinerância de Jesus, o ir em todos os lugares. Nesse ir e vir se apresenta a segunda característica, o anúncio da boa notícia. Jesus lhes disse: segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. Eles receberão uma nova tarefa e Jesus mesmo se compromete de formá-los, prepará-los. Serão pescadores de homens. Significa que não se dedicarão mais à pesca. Deverão fazer com que os outros, os homens e mulheres deste mundo, possam percorrer
o mesmo caminho que eles trilharam, isto é, ouviram a palavra de Jesus para depois eles poderem entrar em comunhão perfeita com o Mestre. O chamado de Jesus é também um convite para entrar na comunidade de discípulos que se forma em torno de Jesus. Com os chamados dos 4, se forma, então, a primeira comunidade. Os que seguem não são pessoas isoladas, mas uma comunidade. Portanto, se trata de uma comunhão com Ele, Jesus, e com os seus discípulos. Os 4 responderam com prontidão incrível. Eles disseram sim e contemporaneamente renunciaram à profissão, aos familiares, à casa e tudo mais. Uma separação do que faziam e do que viviam antes e depois uma união profunda com Jesus. Obedecer ao chamado implica um completo renascer, um recomeçar, uma vida nova. O texto continua, Jesus atravessa a cidade e agora faz isso com os seus discípulos e começa a ver, a escutar, a prestar atenção àqueles que sucumbiam sob o manto da indiferença, lapidados pelo grave pecado da corrupção. Começa Jesus a desvendar muitas situações que sufocavam a esperança do seu povo, suscitando uma nova realidade. Jesus chama os seus discípulos e convida-os a ir com ele, convida-os a atravessar a cidade, mas ensinando-os a fixar o olhar para o alto, indicando-lhes uma nova exigência. Convertei-vos, dizia-lhes ele. O reino dos céus é encontrar em Jesus Deus que mistura a sua vida com a vida de seu povo. Jesus continua a atravessar e a despertar a esperança que liberta, portanto, as pessoas de várias relações vazias e análises impessoais e chama os discípulos a um envolvimento profundo com a sua realidade. O reino dos céus está no meio de vós. Está onde sabemos usar um pouco de ternura e compaixão, onde não temos medo de criar espaços para que os cegos vejam, os coxos andem, os leprosos fiquem limpos e os surdos ouçam, e deste modo todos aqueles que dávamos por perdidos gozem da ressurreição. Deus não se cansa, nem se cansará nunca de andar para chegar junto aos seus filhos, junto de cada um deles. Isso para acender a esperança, para criar um mundo novo. Hoje o Senhor nos chama a atravessar com Ele a cidade. Chama-nos a ser seu discípulo, seu missionário, tornando-nos assim participantes desse projeto que é de continuar a introduzir o reino de Deus no meio de nós. Na segunda leitura, nós temos as palavras de São Paulo aos Coríntios, reproduzindo aquilo que nos disse o Evangelho. Eu vos digo, irmãos e irmãs, o tempo está abreviado. Então, os que doravante, os que têm mulher, vivam como se não tivessem, os que choram como se não chorassem, os que estão alegres como se não estivessem alegres, e os que fazem compras como se não as possuíssem, e os que usam do mundo como se dele não estivessem gozando, pois passa a cena deste mundo. 1 Coríntios, capítulo 7, São Paulo usa a imagem de um espetáculo teatral. Digamos, a imagem das novelas, quando se diz passa a cena deste mundo. Quando termina a encenação de uma novela, cada artista abandona o personagem interpretado para assumir a vida real. Muitas vezes nós pensamos que os artistas são aqueles personagens. Saindo da gravação, eles vão para a vida normal. Aquelas cenas de alegria, de dor, de decepção, de arrogância terminam. Assim devemos viver certas realidades da vida. Passa a cena deste mundo de São Paulo. Quer dizer que nós estamos diante de coisas passageiras, de bens que podem nos ser retirados, que não são definitivos. Os bens duradouros somente Deus nos pode oferecer. Paulo nos exorta a viver a aventura da vida sem absolutizar,
sem apegar-se a pessoas e coisas como se fossem o tudo. Não é uma visão pessimista da vida, mas um dar às coisas e às pessoas o valor justo e real. Não que as pessoas sejam rejeitadas e as situações também, mas para ter o cuidado de não deixar que coisas e pessoas se constituam o horizonte absoluto de nossa vida. Diante dos bens definitivos, as coisas deste mundo perdem a sua áurea de grandeza. Assumindo essa perspectiva, os bens do mundo, então, passa a cena deste mundo, podem então receber o justo valor das coisas e das pessoas. Ouvinte, hoje nós vamos presidir de tarde a festa do Senhor do Bonfim na cidade de Planalto, que está distante de Vitória da Conquista, uns 45 quilômetros. O novenário festivo em honra ao Senhor do Bonfim começou no dia 15 de janeiro. Hoje, portanto, às 17 horas, nós teremos a Santa Missa precedida da procissão. Que o Senhor nos convide ao bom fim de nossa vida, ao seu seguimento, a sermos seus discípulos missionários. Amém.